Olá, como é bom receber você do programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estou aqui com meu bom amigo Ronaldo de Oliveira. Tudo bem, pastor? Obrigado, pastor. Você ia dizer velho amigo, né? Não, pastor? velho Mas amigo, nós já somos. De muito, longa data. Longa data. Muito bom. Mas hoje vamos ter um programa muito bom. Vamos falar sobre a origem da mentira. Você já mentiu? Nunca? Bom, aguarde aí. Você vai ouvir um tema muito legal hoje. Você sabe, sempre oferecemos a revista Princípios, porque queremos ajudá-lo a conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. É só você entrar no site biblia.com.br, fazer a sua solicitação, enviaremos gratuitamente para a sua casa, seu endereço. Ou você tem lá também no site outras possibilidades, outros cursos que estão à sua inteira disposição. São bons esses cursos. Você também pode entrar em contato conosco através das redes sociais, através do Facebook, através do Instagram, através do Twitter e, claro, você pode rever todos os programas Fé para Hoje no YouTube, no nosso canal Fé para Hoje. Sua nova atitude. Isso mesmo. Está no ar. Para este programa, trouxemos dois pastores amigos, já estiveram aqui conosco também em outras ocasiões. Pastor Dennis Morgan, que é um prazer recebê-lo novamente aqui em nossa sala do Fé para Hoje. Muito obrigado, pastor. Satisfação também estar com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. E também o pastor Oliveira Júnior, que também esteve em alguns programas falando sobre a reforma, e a gente agradece a sua presença aqui conosco também. Eu que agradeço, é um prazer estar novamente aqui com os amigos do programa Fé para Hoje. São dois pastores experientes. O pastor Denis trabalha em São José dos Campos, pastor daquela região ali tão bonita do estado de São Paulo, e tem uma igreja vibrante ali, né, pastor? Igreja Central de São José, fica ali exatamente no centro mesmo. Tenente Neville Baracho 238, se você quiser fazer uma visita lá, tá muito bem-vindos, todos são convidados. Tá, ok. E o pastor Oliveiros trabalha também com jovens, né? É uma das especialidades dele, com amor e carinho. Eles ensinam muita coisa pra gente, a gente tem que se reinventar, todo dia diferente. Sempre novidades. Sempre novidade. Há alguns anos atrás, o departamento de comunicação, vamos dizer assim, de Hitler, trabalhava com a seguinte ideia: uma mentira repetida 1000 vezes, ela vai ser considerada uma verdade. Essa é um drama, porque muitas pessoas utilizam este tipo de coisa. E essa é uma verdade, né? Essa é uma verdade, porque você vai mentindo uma vez, vai mentindo duas vezes, vai mentindo três vezes, vai mentindo, você acaba acreditando na sua própria mentira. Tem pessoas que chegam a este ponto de acreditar na sua própria inventice, aquilo que ele inventou, uma mentira. O que nós podemos fazer? Como originou-se essa questão? A gente vai olhar para a Bíblia e poder descobrir isto. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, né? E a mentira ela entra no mundo já nos primeiros versos da Bíblia, quando ele tenta jogar sombra sobre a reputação de Deus. Foi assim que Deus disse, que não pode comer de todas as árvores, e ele já vai insinuando algumas coisas. Depois em seguida ele diz para Eva, olha, Deus falou que você vai morrer, mas você não vai morrer, e mexendo com elementos da verdade, né? O problema da mentira é que ela trabalha em cima da verdade, nem sempre ela é descarada, nem sempre ela se opõe diretamente à verdade, mas ela se utiliza de elementos da realidade para tentar causar confusão. A mentira desestabiliza. Ela lança boa reputação sobre aquilo que não deveria ter e ela mexe com a reputação daquilo que é a verdade. Então, esse engano gera aí a confusão. E é na confusão que a pessoa que está mentindo, ela ganha um espaço ou ela tenta ganhar um tempo de sobrevida, né, ali para ela conquistar alguma coisa que é do interesse dela. Um exemplo disso é o texto de Gênesis, né, pastor Denis, que fala assim, vocês vão conhecer o bem e o mal, né? Conhecer o bem e o mal. E a frase completa não era essa, né? Isso é uma meia verdade, né? O problema da mentira não é tanto quando ela aparece como uma oposição à verdade, mas sim, como o pastor Oliveira disse, quando ela aparece como uma imitação da verdade.
é aí que ela se torna mais perniciosa. Quando ela imita a verdade, é que ela engana mais do que quando ela opõe. Você vai conhecer o bem, agora ele devia completar, mas não vai conseguir realizá-lo. Esse é o ponto. Você vai conhecer o mal, mas não vai conseguir deixá-lo. Quer dizer, vai conhecer o bem e o mal? Vai conhecer o bem e o mal. Só que essa parte omitida da verdade é que criou uma confusão tremenda. É isso que a gente tem lá em Gênesis, temos isso. Ela se aproxima da verdade, mas não é a verdade. Essa é a grande, acho que é a grande questão, o grande problema da mentira, ela está misturada com coisas que são concretas e verdadeiras. E aí você mescla um pouco, e aí a mente da pessoa, ao receber aquela informação, ou receber aquela notícia mesclada, esta mescla é que é o cria o grande benefício problema. da dúvida, né? Você cria o benefício da dúvida. Não, tem coisa que está certo, o negócio não é bem assim. Né? Você acaba trabalhando com possibilidades, né? Então, assim, há tipos de mentira também. Por exemplo, a omissão pode ser um tipo de mentira. Quando eu escuto uma coisa, eu sei que não corresponde aquilo, mas eu falo, tem que ver, é complicado. Eu estou dando ali um peso para aquela inverdade, né? O cinismo é um tipo de mentira, a parcialidade na análise, né? Assim, quem mexe com relatórios, quem mexe com aí a questão estatística sabe disso daqui. Você tem várias formas de se contar a verdade e não é só contando verdade que você constrói uma narrativa verdadeira, né? Elementos políticos são construídos assim, você tem assim, fatos verdadeiros, você mexe com fatos, mas você monta uma narrativa que nem sempre corresponde com a realidade, né? Então, ela é muito ampla, né? E ela está no cotidiano da gente, é no dia a dia, nas pequenas coisas ali, parte como que do ser humano, né? Na qualidade que a gente se encontra. Por isso que uma das palavras mais usadas na Bíblia para falar sobre mentira é a hipocrisia. Que esse fingimento deliberado, essa imitação, esse faz de conta, esse parecer que é, sem contudo não ser lá no fundo, né? É uma palavra muito usada na Bíblia, inclusive essa é a palavra usada no texto de João 8,44. Vocês são filhos do diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. A gente encontra essa palavra lá, na raiz, né? A hipocrisia, o hipócrites, né? Fazer de conta que é, mas no fundo não ser. E voltando à frase que o senhor falou da propaganda nazista, Sim. nós fizemos um estudo sobre o tema de hoje e eu quero fazer uma afirmação que vai ao contrário da propaganda, né? A Bíblia diz que não importa quantas vezes uma mentira seja repetida, ela sempre será mentira. Não importa se as pessoas vão crer, mas ela será sempre uma mentira. Isso é muito, deixar isso muito bem claro, porque partindo do princípio que a verdade é uma pessoa, a verdade é Deus, a verdade é Cristo. Então, a oposição a essa verdade sempre será mentira. A questão é, o que está em jogo aí quando você pratica uma mentira? Quando você fala alguma coisa que não é verdade, ou mistura a verdade com a mentira. O que está em jogo nessa questão? Não tem como você negar os benefícios imediatos da mentira, né? Ela te livra de discussões, por exemplo, né? Quando alguém te pergunta, você me achou gorda? Você fala, não, mas tá tudo certo, né? Tá bem assim, essa roupa tá ótima, o seu cabelo tá espetacular. Você te livra São pequenas mentirinhas. De uma porção de coisas, né? Assim, imediatamente falando, né? Então, assim, você leva vantagem, você consegue esconder alguma coisa por um período. Agora, é claro que a mentira não passa pela prova da coerência, não passa pela prova do tempo, mas você tem aí as vantagens da manipulação. Por outro lado, você tem um poder destruidor que é muito grande, né? Que a mentira acaba com o relacionamento, acaba com a confiança, ela acaba com a reputação, né? Então, assim, essa vantagem aparentemente imediata... O pastor falou que a mentira vai ser sempre uma mentira. Quer dizer, você pode enganar uma pessoa durante X Você anos. pode mexer no... Quando acontece a descoberta... Você pode mexer no inconsciente imaginário da pessoa ou de uma sociedade toda, por um bom tempo, inclusive. Mas isso não vai mudar os fatos, isso não muda a realidade concreta e objetiva sobre aquele fato, né? Há um Talmud que diz assim, o mentiroso já recebe o castigo em si mesmo, que quando ele fala a verdade, ele não é ouvido.
Então, a consequência final da mentira é a perda de crédito, é a perda da confiança. É a historinha daquele menino que todo mundo conhece, né? Que contava mentiras, quando ele disse uma verdade que a casa estava pegando fogo, ninguém acreditou, a casa pegou fogo e acabou com tudo. Isso daí, assim, antes do julgamento final, que a Bíblia vai falar também sobre o fim dos mentirosos, né? Aliás, a Bíblia fala muito sobre a mentira. Deus abomina tanto a mentira que ele tem um mandamento só falando sobre a mentira. Salomão fala diversas vezes ali sobre o risco, os perigos da língua enganosa. Apocalipse fala que no final os mentirosos eles entram para o mesmo lugar por onde vão os adúlteros, os incrédulos, os feiticeiros. Há uma qualidade toda de pessoas ali que os mentirosos entram nesse bolo, inclusive. Mas agora, assim, muito antes disso daqui, em vida mesmo, você tem aí a perda da credibilidade, da reputação e os riscos eminentes, né? Por mais bem-sucedido que as mentiras, elas às vezes aparentemente sejam. Historicamente, você tem as grandes mentiras ali, né? O que é um cavalo de Troia, por exemplo, uma baita de uma estratégia, é um presente, tudo, e entra. E a mentira, ela tem esse efeito também na vida da pessoa, com a diferença de que cada cavalo de Troia que eu passo para frente, na verdade, é um grande que eu estou recebendo. Só para relembrar, foi um presente de grego, grego. né? Presente de grego, e na realidade, quando o cavalo entrou dentro da fortaleza, dentro dele havia uma porção de soldados gregos que abriram o portão e a destruição foi total, né? Então, por mais Uma que mentira. eu possa ter aí alguma vantagem de proteção, de conquista, em algum momento a mentira ela também se torna uma doença crônica na vida da pessoa. E você vai ter exemplo de pessoas que elas mentem sem necessidade, não há necessidade. E é tão pequeno ali a questão, mas isso daí é um hábito que ele começa a dominar você e você vive ali uma farsa. De repente você está até acreditando naquilo que você está vivendo, né? Como foi mencionado aqui de tantas vezes que foi repetido. Você cria um personagem, né? Você criou um personagem e começa a manter o personagem. Eu tenho dinheiro. As mídias sociais facilitam bastante uma pessoa ser mentirosa, não? Eu sou loira, de olhos azuis. É o parecer. Parecer ser aquilo que não é. A mídia está cheio disso. Como essência, todo ser humano já nasce em pecado. E ele vai herdar vários comportamentos. E pode herdar o comportamento mentiroso e desenvolver isso. De fato, está na natureza do ser humano. A Bíblia diz, aquele que diz que não peca é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, como essência, todos podemos desenvolver um comportamento mentiroso. A nossa luta deve ser constante contra isso, para não deixar isso desenvolver. Isso é uma grande mentira. Não já estou devemos- mentindo. Já estou mentindo, mentindo, já tô nunca mentindo. mentir. Quer dizer, a mentira é uma... está na nossa natureza, mentir. O pecado, eu diria que o pecado está em nossa natureza, e o pecado se manifesta de diversas formas, inclusive com mentira. Nos diferentes graus que nós mencionamos aqui, né? Não necessariamente naquele grau onde a mentira ela é doentia, mas você tem ali nas pequenas coisas, nos pequenos atos. De vez em quando circula aquela lista ali das grandes mentiras dos brasileiros que lutam ali por uma política ali mais justa, tudo, mas estaciona ali numa vaga que não é dele, é o IPVA que ele está com endereço não sei do que lá, antigamente ali na época do selo de carta que você limpava ali para você poder usar de novo, enfim, aí uma porção de coisas, é o clips que eu trago imposto de renda. é o imposto de renda, é o material do escritório, enfim. Assim, um dos grandes alívios da mentira é que ela me desconecta da realidade, que às vezes é dura a realidade. Eu tenho que aceitar a minha limitação, aí entra ali naquela questão ali que o pastor mencionou também das redes sociais, né? Eu vivo uma vida de glamour, de luxo, olha esse prato que eu como, olha onde eu vou, olha como eu sou feliz. De todas as Veja ali, circunstâncias, né? Viagens, tal. Em que não gosta, né, de ouvir coisas boas acerca de si mesmo, às vezes a gente mesmo acaba assim se rodeando de pessoas que elas vão contar mentiras pra gente, né? Olha, mas como você é bom, mas como você faz isso daqui bem. A mentira ela tem o seu apelo, mas é muito claro por todas as vias bíblicas e eu nem precisaria crer na Bíblia para entender os danos e o risco da mentira, né? Dizer, Ela não realmente precisa- tem perna curta. Você disse uma frase aqui, não precisaria crer na Bíblia para saber que a mentira não é coisa boa. É um princípio universal, né? Mas tanto é que ela está nos 10 mandamentos, que são princípios universais ali, né? Como matar, como outras coisas mais ali que a gente vê. Né? Agora, vale a pena contar uma mentira para salvar o casamento? Por exemplo, ela pode ser útil em algum momento da vida?
partindo do princípio da moralidade e da ética, a mentira nunca será favorável. Então, essa Porque- seria uma ética situacional. Eu minto para isso, para aquilo eu posso mentir. Porque em algum momento essa mentira será descoberta e o prejuízo vai ser muito maior do que naquele momento contar a verdade e os problemas devem ser tratados e não mascarados. Então você tem um problema no relacionamento, trate esse problema. Não mascare com a mentira, que dali à frente ele é descoberta e o bolo se torna maior. Então, do ponto de vista da ética, a mentira nunca é aceitável. Na questão ética, quando alguém é pego numa mentira, e todos nós temos influência na família, na sociedade, no local de trabalho, na escola, quando o indivíduo é pego numa mentira, o descrédito, né, a sua moral, a sua confiança nele já cai. E hoje a mentira ela é aceita por causa dessa ética situacional. O que é a ética situacional? É dependendo do do momento, da situação. a gente pode uma meia-verdade, uma mentira branca, que às vezes até os líderes religiosos usavam nos tempos medievais, quando um ladrão se escondia dentro da igreja. Então, os guardas passavam e o líder estava na porta, em frente à porta da igreja, e entrou um ladrão por aqui, a pergunta, então ele segurava no sua túnica e dizia, por esta casa ninguém entrou, né? Ele estava segurando uma casa de botão, né? Então, a mentira é aceitável para salvar uma vida. Só tocou num ponto interessante. A mentira ela é horrível em qualquer ambiente, mas no ambiente religioso, ela é absolutamente perniciosa. Porque no ambiente religioso, você afirma estar lidando só com um material, a verdade. E quando nesse ambiente você coloca uma mentira, é uma perdição. É uma perdição porque você destrói vidas que acreditam que aquela mentira é a verdade. Porque em ambiente religioso você afirma estar só lidando com a verdade. Então a mentira é terrível em qualquer ambiente, mas no ambiente da religião, ela destrói vidas. Até porque uma mentira nunca é isolada, né? Uma mentira vai ter que puxar outra. Porque eu vou ter que começar a A história, construir para se completar um uma história, tem que ter um contexto. contexto. Eu vou ter que ir construindo agora elementos, né? Se eu falasse, hoje eu não vou poder vir aqui porque o carro quebrou. Tudo bem. Daí em algum momento alguém me vem andando de carro, daí eu vou ter que montar um outro elemento. Não, mas ele já mas tinha um mecânico ali na hora. Aí alguém sabe que Aliás, eu estava foi essa desculpa que você deu hoje aqui. Enfim, né? Vai ampliando. Mas aí né? já era o pneu, aí era outra o coisa, pneu. aí arrumou bem mais rápido. O pneu murchou, mas na parte O só de pneu baixo. murchou Só na parte de baixo. Aí como a Bíblia diz, um abismo chama outro, né, pastor? Um abismo chama outro, verdade. então a mentira nunca vem isolada. Aham. Por mais que você tenha assim elementos, né, para descobrir a mentira, hoje você tem especialistas, né, em detecção de mentira, livros sobre a forma como o corpo fala, as expressões faciais, programas, softwares ali assim para detectar na voz, o timbre, essas questões dos tiques, etc. Mas a mentira sempre foi algo crônico do ser humano. A gente nunca consegue captar aquilo que está no coração. Como é que- Você mensura algumas coisas, mas o coração é muito criativo, muito enganoso. né, Como diz a Bíblia. Jesus encarava a mentira? Ele expunha com amor, não negava, corrigia. Ele era a verdade, né? Ele era a verdade, né? Então, mentira pode causar numa amizade, também num relacionamento de casamento, é destruição, é separação. Mentira parece que tem o mesmo sentido Poder. do pecado, né? Como você bem mencionou, né? E é um pecado, um dos pecados mais complicados, né? Nós temos que... como vencer a mentira? Descobrindo o que nos leva a mentir. E são várias razões que nos levam a mentir. O medo, não é? Nos leva a mentir. Então, eu tenho um chefe e ele é muito duro. Então, eu vou mentir para ele por medo. Mas por que eu não trato esse medo? E assim eu me livro da mentira. Então, no ambiente do casamento, por que minto? Porque eu tenho medo de que alguma coisa ruim Destruir, vá acontecer. Eu vá perder o meu casamento.
Mas por que eu não trato o problema? Se continuar mentindo, pode realmente destruir o casamento. Porque no né? final vai dar nisso, vai dar nisso. impedição de igual maneira, Tem então que fazer essa tratar, correção de não é? Se o rota. atrasado for demitido por ser atrasado, é uma coisa. Pior se ele for demitido por ser atrasado e mentiroso. Eu acho que cria um peso muito grande. Agora, uma vez diagnosticado, você tem a solução da mentira, a contrapartida da mentira é a verdade. E as pessoas que iam até Cristo, aqui, voltando ali naquela pergunta do pastor Edson, né, Cristo, quem ia até ele mudava, porque se encontrava com a verdade. Então tinha gente que roubava, tinha gente que manipulava, gente que mentia, gente que ganhava a vida cobrando aquilo que não era para ser cobrado. Mas uma vez confrontado com a verdade ela é tão forte, ela é tão poderosa, que a hora que ela brilha e ela encontra espaço no meu coração, ela extirpa. Ela me faz reconhecer e me apoderar, ou permitir que a verdade se apodere de mim. Isso muda a vida, isso transforma. Eu creio que todo ato, toda maneira, todo procedimento mentiroso deve ser evitado ao máximo, né? Ao máximo. A mentira tem perna curta, a mentira causa destruição, a mentira machuca, magoa as pessoas, né? Eu acho que como cristãos, e é isso que a gente está propondo ao puxar esse tema, já que é uma verdade universal, já que a própria Bíblia fala sobre isso, né, de sermos corretos e verdadeiros naquilo que nós fazemos, deve ser o nosso perfil. Agora, o ser humano tem essa tendência do mal, como já vimos em outros programas. A natureza humana, ela é decaída. E às vezes você pode cair numa mentira. Você pode cometer uma mentira, mas você precisa corrigir, não é? Corrigir o mal. Não é? É o que a gente precisa nessa luta diária, constante, na vida cristã. O pastor Oliveira colocou bem, e a verdade só pode ser encontrada em um lugar, só em Deus. Ele é a verdade em essência. O ser dele é a verdade. Então, eu não vou encontrar a verdade vasculhando em mim mesmo. Eu não vou encontrar a verdade num ambiente humano, qualquer que seja. Somente em Deus e na sua palavra. Então, se eu tenho esse viés mentiroso no meu comportamento, como é que eu faço para vencer? Eu tenho que ir a Cristo, eu tenho que ir a Deus, eu tenho que ir na palavra dele, eu tenho que buscar a presença de Deus cada dia. E quanto mais eu me aproximar de Deus, mais me aproximo da verdade e mais venço esse viés mentiroso no meu comportamento. Só nele. E nesse mundo você não encontra a verdade em nenhum lugar. Lembra da crise do papel higiênico? Que se vendia um rolo de 40 metros e ninguém media? Mas alguém um dia teve um insight e foi medir. E tinha rolos com 15 metros, com 25 metros, com 30 metros. Então você não encontra a verdade nem num rolo de papel higiênico neste mundo. Então, só Deus é a verdade em essência mesmo. E qualquer pessoa que for me ajudar nessa jornada aqui nesse mundo, também é um ser humano mentiroso. Em algum momento vai esbarrar na questão da coerência, por mínimo que seja. Só Cristo é puro, nunca mentiu, e ele pode falar de verdade, ele pode falar em cura. Então, por mais que eu encontre auxílio sim nas pessoas, eu tenho profissionais para isso, gente capacitada, gente com dom para isso daí que Deus vai colocar na minha vida. Mas se essas pessoas ou se essas ferramentas não me direcionarem até Jesus, eu vou ter um benefício parcial, na melhor das hipóteses. Cristo é a cura plena, ele é a verdade. Quando a luz brilha, as trevas têm que ir embora. Eu acho isso importante também, focalizar agora um pouquinho essa questão de antídotos para a mentira, né? As pessoas que buscam Jesus, que é o libertador, a gente tem falado sempre aqui, que o Evangelho liberta as pessoas. E como que eu devo fazer? Eu sou um mentiroso com Tomás, como é que eu devo fazer para poder entender essa questão? É confrontar-me com a verdade. Jesus, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer Jesus é fundamental para isso. E que conselhos cada um daria rapidamente aqui para os nossos queridos amigos e amigas? Eu tomo a palavra que o senhor já disse, eu sou um mentiroso. Então, tomar consciência de quem você é de fato, reconhecer, se humilhar diante de Deus, pedir perdão e dizer, Senhor, eu tenho manifestado esse comportamento, não gosto disso, não quero ser assim, me ajuda. Falar isso para Deus. Cristo é a pessoa que diz assim, aquele que vier até mim de modo algum lançarei fora.
Ele teve com o pior da sociedade, com o pior do ser humano. Ele conhece a cura para absolutamente tudo, não há nada que ele não possa resolver. Bom, nós estamos aí já chegando ao final do nosso programa, depois discutimos um pouquinho sobre verdade, sobre mentira. Na realidade, vimos diversas formas de mentira, algumas foram mencionadas rapidamente. Às vezes a gente quer um país mais verdadeiro, políticos mais verdadeiros, mas como disse o pastor Oliveiros, a gente para na vaga do deficiente, a gente acaba burlando um sistema financeiro aqui, a gente acaba ficando com alguns trocados, a gente acaba mentindo na internet para ter um bom relacionamento. Parece que todo o propósito da mentira é fazer com que eu seja uma pessoa melhor, ou seja, viva uma fantasia, ou tem que ver comigo, tem que ver com o ego, tem que ver com orgulho, tem que ver com o eu. E o Evangelho, ele propõe às pessoas que transfiram o domínio da sua vida para alguém que consegue fazer isso através da palavra. Jesus é aquele que você pode procurar, ele é a verdade, ele é a vida, ele vai fazer com que você entenda os prejuízos de uma mentira pequena ou grande. Vale a pena ser verdadeiro, não guiar a vida por uma ética que depende da situação, você pode contar uma mentirinha. Para a esposa, para não terminar o casamento, para um professor, para um chefe de trabalho, para um amigo. Que Deus possa abençoar você. Eu gostaria de deixar você com uma promessa do Senhor, um texto que é uma promessa também, que está em Mateus capítulo 25, verso 34, diz assim: então o rei, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entender que Deus tem um reino para vivermos e neste reino é a verdade que domina. Nós temos que nos submeter a Ele para que Ele possa convidar-nos um dia para estarmos neste reino eterno, onde a verdade, onde a vida irão perdurar para todo sempre. E o meu convite para você nesta ocasião é que você se renda ao Senhor da verdade. Quero orar com você nesse momento. Oremos. Pai bondoso, entregamos o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, a nossa língua, para que possamos utilizá-la da melhor maneira possível, para podermos usar da verdade como nossa bandeira, como nosso estilo de vida, como nossa decisão final para um dia ouvirmos as palavras: vinde, benditos de meu Pai. Podem entrar, o reino é de vocês. Que Deus nos oriente para isso. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença conosco. Tem mais programa Fé para Hoje por aí. Esteja conosco aqui nessa nossa sala, no nosso próximo encontro. Programa Fé para Hoje, sua nova atitude.